Bom, a gente teve um probleminha técnico, né? Comecei aqui sem áudio, sem vocês conseguirem me ouvir. Agora sim, quero dar bom dia a todos. Quero dizer que sejam muito bem-vindos ao Jornal do Almoço desse sábado, que é o primeiro dia de outono aqui no Rio Grande do Sul. E também um sábado bem movimentado, viu? Cheio de notícias. A mais importante é a decisão da Justiça Gaúcha ontem à noite, que suspendeu a cogestão, que é a gestão compartilhada entre os municípios e o governo e que permite adotar regras mais brandas de distanciamento social. A decisão chegou apenas algumas horas depois que o governador Eduardo Leite tinha anunciado a cogestão, que permitiria a abertura de restaurantes e serviços com horários definidos e limitações no atendimento. Então, segue tudo fechado e na bandeira preta. A Justiça pediu informações sobre os motivos que justificaram uma diminuição das restrições e o governo do estado tem até 3 dias para se manifestar. Todas as informações você vai conferir hoje ao longo do Jornal do Almoço. E você vai ver também de Campo Bom ao vivo as despedidas aos 6 pacientes que morreram ontem no Hospital Lauro Réus depois de uma falha no sistema de oxigênio. De Vacaria, o drama do profissional de saúde que precisa cuidar de um parente internado na UTI onde ele trabalha. E o reencontro emocionante de um casal depois que os dois superaram a Covid ao mesmo tempo. Amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é um dia importante para falar de inclusão e contar as histórias vitoriosas. E a força da fé em meio à pandemia. Como as religiões buscam se manter presentes, mesmo à distância, trazendo palavras de conforto e esperança por dias melhores. Quem sabe a nova estação não traga também novas esperanças? O outono chegou hoje às 6h38 da manhã. Então vamos ver direto aqui ao vivo como é que está esse primeiro dia em algumas cidades. Começando aqui por Uruguaiana. Está um dia bonito, tem sol, céu azul. Mas tem expectativa de chuva chegando ao estado pela fronteira ainda hoje, viu? Por enquanto, está parecendo mais verão, temperatura bem alta lá em Uruguaiana, agora 30 graus. Olha só, Bagé também com céu limpinho, tem sol, um dia bonito e calor, já está 28 graus agora em Bagé. Na Serra, a imagem de Caxias do Sul agora ao vivo, também um céu azul. Tem sol e a temperatura está um pouquinho mais baixa em Caxias, 24 graus agora. E agora, capital dos gaúchos, o outono começou com um belo dia de sol também, temperatura alta, 28 graus. E na sua cidade, aí como é que começou o outono? Manda uma foto aqui pra gente, para o nosso WhatsApp. O Jornal do Almoço está começando agora. Pela 4ª semana consecutiva, todo o estado do Rio Grande do Sul vai ficar na bandeira preta no mapa do distanciamento controlado. O anúncio foi feito ontem pelo governador Eduardo Leite, que anunciou também a volta da cogestão. Só que uma liminar da Justiça, poucas horas depois, no final da noite de ontem, suspendeu provisoriamente o retorno da cogestão e das flexibilizações da bandeira preta. Vou chamar direto a Fernanda Carvalho, que vai trazer todos os detalhes, as informações completas aqui para a gente sobre essa liminar e essa reviravolta. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Pois é, o juiz Eugênio Couto Terra, que é do Foro Central da capital, suspendeu então provisoriamente o retorno da cogestão que havia sido anunciado pelo governo do estado. Essa decisão também veda qualquer flexibilização aqui no estado enquanto o estado estiver classificado em bandeira preta. Esse foi um pedido aí feito pelo Sindicato dos Municipários e mais 8 entidades da capital que disseram que o momento é caótico e que exige aí medidas mais enérgicas, né? O juiz entendeu que o momento é crítico e que somente a capital, pelo 3º dia consecutivo, passa de 114% na taxa de ocupação de leitos de UTIs. Então, realmente é um momento que exige total foco no combate à pandemia. Eu vou chamar uma arte aí para você de casa acompanhar com o que diz essa decisão. Ela diz que negar essa realidade é fazer de conta que tal não acontece. O momento, como dizem todas as autoridades médicas, gestores hospitalares, infectologistas, sanitaristas e cientistas que estudam e trabalham com a pandemia, exige total foco no combate à disseminação viral.
Só assim haverá então a diminuição da contaminação e a cessação das mutações do vírus, circunstância que só agrava o quadro de adoecimento da população. O documento segue dizendo que é falso o dilema de que fazer a economia ter uma retomada é o melhor caminho. As pessoas só conseguem sobreviver com um mínimo de dignidade se estiverem vivas ou sem estarem adoecidas e sem condições de trabalhar. Na verdade, a existência de segurança sanitária é que irá permitir que os cidadãos refaçam suas vidas, inclusive econômica. Dessa forma, até que venham as informações preliminares a serem prestadas pelo Estado do Rio Grande do Sul, quando poderá apresentar elementos que justifiquem a diminuição das restrições de circulação, há que se privilegiar a realidade escancarada de colapso do sistema de saúde. A gente conversou com o presidente da FAMURS, que repercutiu aí essa decisão da Justiça. Vamos ouvi-lo. Nós recebemos com muita surpresa e preocupação a decisão que ontem à noite suspendeu a cogestão e modificou as normas que estariam vigentes a partir de segunda-feira para o controle da pandemia. Um momento de muita unidade, um momento de muita responsabilidade, e os municípios do Rio Grande do Sul estavam se preparando já para esta nova fase de combate ao vírus aqui no estado. E esta decisão traz insegurança, traz incertezas e não faz com que nós tenhamos a unidade necessária para o combate à pandemia a partir de segunda-feira. Vamos aguardar que durante este final de semana a situação possa ser resolvida com diálogo e responsabilidade. Bom, pelas medidas anunciadas ontem, então, bares, restaurantes e lanchonetes poderiam atender de forma presencial das 5 da manhã às 6 da tarde. Supermercados também estariam liberados para funcionar das 5 da manhã às 10 da noite, todos os dias da semana, e farmácias também, em todos os dias da semana, 24 horas por dia. Com a suspensão, então, que tem caráter liminar, serviços não essenciais, como supermercados, precisam fechar às 8 da noite. Sobre a liminar, o juiz pede então para que o Estado justifique essas flexibilizações em até 72 horas. E a Procuradoria-Geral do Estado disse que está ciente aí dessa decisão da Justiça e que avalia as medidas cabíveis. Dani. Bom, a Fernanda está conversando conosco hoje ao vivo de Campo Bom e ela está lá por um motivo muito importante. Ela vai trazer informações também sobre a morte de 6 pacientes no Hospital Lauro Réus, lá da cidade, por causa de uma falha na distribuição de oxigênio para esses pacientes. E, Fernanda, uma dessas vítimas foi enterrada hoje de manhã, né? Isso mesmo, Dani. A gente veio até Campo Bom, então, acompanhar o sepultamento da Milza Mauser, que tinha 48 anos. A gente tem imagens aí das despedidas a ela. A família permitiu aí que a gente acompanhasse de perto, né? Ela estava, então, internada desde o dia 5 de março por complicações da Covid-19 lá no Hospital Lauro Réus, né? Que fica aqui em Campo Bom. O velório reuniu aí família, amigos, estava todo mundo realmente muito abalado, até porque as informações que a família vinha recebendo dela é de que ela estava melhorando e talvez em breve nem precisasse mais de ventilação mecânica. Nós conversamos com o Mike, que é filho da Milza, e ele conversou hoje com a gente. Vamos ouvir o que ele disse. Só que tinha intenção de viver muito, tanto que ela lutou do dia 5 até ontem, essa intervenção que teve. A gente não quer achar culpado, a gente quer que isso não se aconteça mais. No momento, ninguém esclareceu nada para nós. Ela já estava praticamente esses 15 dias, ela lutou, se curou das infecções e acontece isso aí, né? A gente fica, sabe, era tudo que a gente tem. Ok, só corrigindo então, né, o nome certo dela é Maílza Mauser. Bom, esse incidente que aconteceu ontem aqui na cidade durou cerca de 40 minutos, né, a gente tem imagens aí para mostrar para vocês do hospital. Tudo começou então no início da manhã de ontem, 26 pacientes eram atendidos pela UTI e na emergência do hospital com ventilação mecânica. Pessoas que estavam na área externa e acompanharam aí os momentos de pânico contaram como é que foram esses momentos tão difíceis. Vamos ouvir. Nós estava todo mundo sentado ali no murinho próximo à porta do hospital, quando de repente começou todo mundo gritar desesperadamente e daqui a pouco as portas se abriram
as portas de vidro e era todo mundo gritando ao mesmo tempo, todo mundo correndo. E as enfermeiras vieram para fora pedindo quem estivesse ali fora que ligasse para os hospitais mais próximos, pedindo ajuda de oxigênio. Ou ligasse para os bombeiros pedindo ajuda, ligasse para a polícia. Daqui a pouco as ambulâncias começaram a vir, chegar a ambulância de todos os lados e nas ambulâncias daí já vinham os oxigênios. Foi uma cena de terror. É uma cena que eu espero nunca mais ver na minha vida. Bom, a direção informou que em nenhum momento houve falta de oxigênio, mas uma instabilidade na rede de distribuição central. Vamos ouvir o que disse então a direção do hospital. Esse sistema de oxigênio do Hospital Lauro Reles não é diferente dos outros hospitais. Ele tem um tubo gigantesco com várias válvulas que vão alimentando o sistema. Tem oxigênio no tubo. E houve uma instabilidade e soou um alarme. Nesse alarme, no momento que esse alarme soou, as equipes todas internas correram. Inclusive médicos que não eram do setor se paramentaram e entraram para socorrer. Não houve falta de oxigênio, não houve falta de atenção a eles ali, o que a gente presume que o paciente que pudesse estar com um caso muito grave, ele não resistiu, talvez a uma pequena queda no oxigênio. Bom, em nota, a Prefeitura de Campo Bom disse que assim que soube do ocorrido, colocou à disposição todo o auxílio possível para manter a oxigenação dos pacientes, que foram enviados reforços de SAMU e outros profissionais, e que além disso foram providenciados carregamentos com mais cilindros de oxigênio como medida de retaguarda. O hospital também emitiu uma nota técnica reafirmando que não houve em nenhum momento, então, falta de oxigênio e que foi instaurada uma sindicância para verificar as possíveis causas dessa instabilidade aí na central de oxigênio. A Secretaria Estadual de Saúde também se manifestou, disse que teve conhecimento do fato e que imediatamente acionou o hospital, que confirmou os 6 óbitos, que está oficiando então o hospital para ter informações mais detalhadas do que teria acontecido. E o Ministério Público também emitiu uma nota dizendo que lamenta profundamente a tragédia, que está em contato com as autoridades locais e que instaurou um expediente investigatório para acompanhar todos os fatos. A gente volta ainda hoje, viu, Dani, no Jornal do Almoço, com mais informações aqui de Campo Bom. Uma tristeza tudo isso, Fernanda. Realmente não tem como não ficar abalado. Ficam, pelo menos, para conforto, os nossos sentimentos aqui a essas famílias. Até daqui a pouquinho, Fernanda. Em Venâncio Aires, na região dos Vales, a transportadora que abastece a cidade com oxigênio não está conseguindo dar conta da demanda. A Júlia Dotto está lá ao vivo, está chegando por aqui para contar para a gente os detalhes e, principalmente, Júlia, existe algum risco dos pacientes ficarem sem oxigênio? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos. Nesse momento não há o risco de desabastecimento, porque a Prefeitura teve que ir buscar mais oxigênio. Nós conversamos com o prefeito Jarbas da Rosa e estivemos hoje de manhã acompanhando o trabalho aqui em frente à unidade de pronto atendimento. Temos imagens da unidade e dos cilindros de oxigênio para mostrar para você. E o prefeito nos explicou que o município chegou a estar num limite, com apenas o estoque para durar mais 6 horas. Ele explicou que a transportadora está trazendo o oxigênio para cá de 48 em 48 horas. Só que nos últimos 15 dias essa demanda não foi o suficiente. A Prefeitura precisou ir 2 vezes ela mesma fazer a aquisição, buscar. No Hospital São Sebastião Mártir, o consumo, o abastecimento que durava para 1 mês, nesse momento está durando para 1 semana. E aqui na unidade de pronto atendimento, antes eram 9 cilindros que duravam 2 meses. Agora, 22 cilindros estão durando 2 dias. Tudo isso por conta da superlotação, 108% de ocupação de leitos de UTI aqui no município, para leitos clínicos mais de 200% de ocupação. A UPA está recebendo pacientes e fazendo tratamento nesse momento de 4 pessoas com oxigênio que aguardam leitos clínicos. Outras cidades do estado também passando por essa situação de demanda maior de oxigênio. No hospital de Encantado, o consumo quadriplicou e de lá também veio uma notícia muito triste, que foi a morte do prefeito Adroaldo Conzatti. Temos fotos dele para mostrar para você. Ele tinha 81 anos, sentiu os primeiros sintomas de Covid no início desse mês, começou o tratamento em Encantado, acabou caindo e batendo a cabeça, precisou ser transferido para Lajeado, entrou em coma e ontem
ontem, infelizmente, ele faleceu. Ficam os nossos sentimentos aos familiares e amigos. Dani. É isso, Júlia. E que pena, né? A gente está lamentando tantas mortes, né? Neste sábado aqui. Obrigada aí pelas informações. E a gente vai mudar de assunto agora para falar da previsão do tempo, porque o outono chegou, começou hoje. Começou mais com um jeitinho de verão, né, Simone? Com sol, com temperaturas subindo, mas vai mudar. Vai mudar, sim. Esse fim de semana tem uma grande virada no tempo aqui no Rio Grande do Sul. Tem até previsão de temporal já a partir de hoje. Só que primeiro tem esse sol e esse calor. Aliás, bastante calor. Nas próximas horas a temperatura sobe ainda mais. Já está quente. Chega a 34 em Uruguaiana, 35 em Alegrete, 34 em Santa Rosa, 33 em Livramento, em Santa Cruz do Sul, 31 em Cruz Alta e Erechim, em Porto Alegre máxima de 32, 28 em Rio Grande e em Pelotas também. Por enquanto, a imagem de satélite mostra o tempo mais aberto aqui sobre o Rio Grande do Sul. Mas presta atenção aqui, ó, entre a Argentina e o Uruguai, já tem muita instabilidade, já tem chuva, já tem raios nessa área. Uma frente fria vai se formando e vai vindo para cá, fazendo esse movimento aqui ao longo das próximas horas. Já a partir de hoje de tarde, começa a chover pela região da fronteira oeste. Depois, a frente fria e a chuva vão se espalhando para todas as outras regiões até a noite de hoje e tem alerta para vento forte e para granizo ainda hoje no estado. Vamos falando agora de amanhã também, né? Tem risco de temporal? Sim, essa mesma frente fria vai continuar avançando pelo Rio Grande do Sul. No domingo, de novo, tempo instável em todas as regiões, com possibilidade de temporais em alguns pontos. Enquanto hoje o maior volume de chuva é nessa área, amanhã o maior volume de chuva é na região noroeste. E nessa área de fronteira aqui, o tempo fica fechado o dia inteiro, com pancadas de chuva a qualquer hora. Daí, com o tempo mais fechado, o calor do domingo vai ser um pouco menor do que o do sábado. Máxima de 27 em Porto Alegre, não passa de 24 em Rio Grande e Pelotas, 22 em Bagé. Chega aos 27 também em Passo Fundo, 28 em Frederico Westphalen e 24 graus apenas de máxima em Alegrete. Tá certo. Agora, falando um pouquinho do outono, né? A gente está precisando de chuva aqui no estado, não de temporais, mas de uma chuva regular. E vai ter? Ainda não, Cristiano. Saudades da Cristina, já que a Dani me faz companhia todas as semanas, mas ainda não. A gente ainda tem chuva irregular e ainda tem a influência do fenômeno Laninha, como foi na primavera e no verão, também vai ser no outono. Com isso, a maior parte do estado vai ter chuva abaixo da média nos próximos 3 meses. Dá uma olhada nesse mapa aqui. Só a parte mais clara do mapa é que deve ter chuva dentro da média. Abaixo da média, a maior parte do estado. E eu lembro que, mesmo na região onde a chuva prevista deve ficar dentro da média, nos últimos 6, 7 meses, a gente já teve chuva irregular. Então, não quer dizer que a gente vai conseguir recuperar todos os reservatórios. A boa notícia é que a tendência é que o fenômeno Laninha termine quando chegar o inverno. E sobre as temperaturas, elas devem ser mais perto do normal. Agora, no começo, manhãs frias, mas às tardes ainda com temperaturas altas. E ao longo das semanas, o frio vai voltando, principalmente a partir de maio, Daniela. Bom, até já, Simone. Conversamos mais daqui a pouquinho, mas é importante a gente dizer que amanhã é o Dia Internacional da Síndrome de Down, que é uma data especial, né, para a gente falar sobre inclusão. Nós vamos te mostrar agora algumas histórias de pessoas que rompem as barreiras do preconceito todos os dias. E tem muito, mas muito a nos ensinar. Essa é a Luana, a primeira pessoa com síndrome de Down a assumir o cargo de vereadora no país. Por enquanto, foi apenas por uma sessão na Câmara de Vereadores de Santo Ângelo, onde ela é suplente. Mas a experiência já valeu para expor suas ideias. Luana Rolim de Moura. Pretendo lutar pela inclusão, pela acessibilidade para todos. Eu quero ser uma representante de todos os jovens com síndrome de Down, entre outras deficiências. O Vinícius encontrou nas palavras a maneira de expor as ideias dele. Já lançou até livro sobre a experiência como um jovem com síndrome de Down. Ele é palestrante e nessa semana realizou uma série de transmissões pela internet para debater o tema. Nós abordamos especificamente as temáticas importantes de conscientização da sociedade, as pessoas, no modo geral, sobre o que é a inclusão no mercado de trabalho e na sociedade civil organizada. O meu colega de profissão, Gustavo Bica, o Guga, também está se tornando escritor.
Jornalista formado há 2 anos, ele trabalha em várias áreas da comunicação. Coisas vão evoluindo, como youtuber, como blogueiro e outras coisas mais. Agora estou virando escritor de livros. A síndrome de Down é caracterizada pela alteração no cromossomo 21. Por isso, o Dia Internacional é celebrado em 21 de março. No Brasil, são cerca de 300 mil pessoas que têm essa característica e lutam para se integrar na sociedade, justamente como exemplos como esses que a gente mostrou até agora na reportagem. E uma das formas de lutar, principalmente contra o preconceito, é através da informação. A Robriane é mãe do Arthur e trabalha numa associação de pais para ajudar a romper as barreiras do preconceito. Todos nós pensávamos que se nós tivéssemos tido mais informações acerca da síndrome de Down no momento do nascimento, tudo seria mais fácil. E assim acontece com a comunidade, né? Então, muitas vezes, as relações elas são obstaculizadas ou não são tão ricas quanto poderiam ser com as pessoas com síndrome de Down, porque as pessoas não possuem informações corretas ou não têm receio. São pessoas que têm muito a ensinar. O Thiago é um dos símbolos do CTG Coronel Tomás Luiz Osório em Pelotas. Manda muito bem na dança, mas não é só nisso que ele dá show. O Thiago representa para mim e para nós tudo o que nos falta hoje um pouco na nossa humanidade. Ele representa o amor, o carinho, a compaixão, o respeito, a alegria, um abraço sincero. Ele é o coração da nossa entidade, ele é a pessoa mais amável, ele é o abraço mais carinhoso, ele é a pessoa que representa muito para nós e muito para todos no Rio Grande do Sul que conhecem esse ser humano maravilhoso que é o meu irmãozinho. Eu amo ele muito e todos da nossa comunidade amam ele demais. Ah, que coisa mais linda, né? Coisa boa ver essas histórias, conhecer essas pessoas, ouvi-los, traz um sentimento muito bom aqui pra gente. Vamos fazer um intervalo, em seguida você vai ver aqui no JA que chegou agora de manhã ao estado um novo lote de vacinas. São mais de 322 mil doses da Coronavac e outras 36 mil da Oxford AstraZeneca. Os detalhes em 1 minuto e meio. A decisão da Justiça de suspender a cogestão surpreendeu os prefeitos da região da Serra. Por isso a gente vai agora direto, ao vivo, até Caxias do Sul para conversar com a Luísa Larroca e saber o que os prefeitos estão pensando em fazer. Eles pretendem recorrer dessa decisão, Luísa? Boa tarde. Oi, Dani, boa tarde para ti. Quem nos acompanha, olha, os prefeitos ainda estão se reunindo. Mas o prefeito de Caxias do Sul, Adilode Domênico, disse hoje de manhã que ficou, como tu disse, bastante surpreso com essa decisão, que está em contato, então, com o presidente da AMESNE, que é a Associação dos Municípios aqui da região da Serra, para ver a possibilidade aí de entrar com um recurso contra essa liminar. Já o presidente da AMESNE, Fabiano Feltrin, disse que está se inteirando do caso. E olha, as entidades aqui de Caxias também se manifestaram hoje de manhã. O Cindy Lojas também se disse bastante surpreso e disse que essas medidas de flexibilização seriam fundamentais para a economia da cidade. A Câmara de Dirigentes Lojistas também disse que ficou bastante preocupada com essa decisão e que isso deve acarretar aí no fechamento de novos estabelecimentos comerciais e também em demissões. Agora, hoje, amanhã foi de vacinação em alguns municípios aqui da Serra. E em Flores da Cunha acabou há pouco. Receberam as doses os idosos de 74 e 73 anos. Hoje, em torno de 500 pessoas receberam a imunização. Também terminou há pouco a vacinação em Bento Gonçalves. Cerca de 540 idosos de 74 anos receberam aí a dose. Na segunda-feira, segue a vacinação para os profissionais da saúde. Cerca de 8 mil pessoas já se vacinaram por lá.
Aqui em Caxias do Sul, a vacinação acontece então a partir de segunda-feira para idosos de 74 anos. Mas para encerrar nossa participação aqui com uma triste notícia, Caxias bateu mais um recorde negativo e hoje 75 pacientes aguardam um leito de UTI aqui na cidade. A taxa de ocupação dos hospitais chegou a 108,75%. Dani, volto contigo no estúdio. Obrigada aí pelas informações, um bom fim de semana. Dentro do possível, se cuidem aí a todos na Serra, tá, Luísa? Obrigada. Em Pelotas, os moradores vivem o terceiro fim de semana seguido com restrições mais rigorosas. Fábio Eberhard fala conosco ao vivo agora de Pelotas. Como é que está o movimento por aí? Estou vendo aqui pela imagem que parece bem tranquilo. Oi, Dani, boa tarde para ti e para todos que nos acompanham. Sim, o movimento nas ruas de Pelotas é calmo, principalmente na região central da cidade, onde nós estamos ao lado da Praça Coronel Pedro Osório. Nós circulamos por algumas ruas e nós vamos ter algumas imagens do calçadão, por exemplo, onde ficam muitas lojas. Por lá, apenas as farmácias e algumas lancherias estavam funcionando, seguindo o que determina o decreto municipal, que vale até às 5 horas da manhã da próxima segunda-feira. Fica proibida a permanência de pessoas em espaços públicos, como a Praia do Laranjal, parques e praças. Apenas é permitido o uso para circulação. Supermercados, açougues e padarias só com teleentrega. Restaurantes, além dessa opção, podem oferecer o serviço de drive-thru ou pague e leve. Postos de combustíveis também podem funcionar seguindo todos os protocolos de segurança. Nesse sábado também foi dia de vacinação aqui em Pelotas, lá no centro de eventos da FenaDoce. Idosos com 76 anos ou mais foram vacinados com a primeira dose da Coronavac. 1.400 doses foram colocadas à disposição. A vacinação que segue até às 5 horas da tarde. O movimento por lá é calmo. Até agora, mais de 600 idosos já foram vacinados. E uma última informação, a Associação dos Municípios da Zona Sul se manifestou sobre essa liminar que suspendeu a cogestão por parte dos prefeitos. O presidente da Zona Sul, Vinícius Pegoraro, disse que a associação discorda da decisão e que aguarda a manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. E que, se isso não acontecer, junto com a FAMURS, vão recorrer dessa decisão, porque se entende que todas as atividades são essenciais e devem retornar o quanto antes. Nós seguimos por aqui, voltamos contigo aí no estúdio, Dani. Valeu, Fábio. Um bom fim de semana para todos vocês aí na região sul. E o Rio Grande do Sul recebeu a segunda maior remessa de vacinas nesta madrugada. O avião com 322.050 doses chegou por volta das 6 da manhã no aeroporto Salgado Filho. São 285 mil doses da Coronavac, fabricada pelo Butantan, e outras 36 mil da Oxford AstraZeneca, produzidas pela Fundação Oswaldo Cruz. Na segunda-feira, elas começam a ser distribuídas para os municípios. Enquanto isso, na capital, o sábado está sendo de vacinação no formato drive-in. Idosos com 74 anos ou mais podem se vacinar em 3 locais. Nos estacionamentos do Big Sertório e do Big do Barra Shopping Sul e ainda no estacionamento da PUC. A vacinação vai até às 5 da tarde. E o sábado começou com fila para vacina em Canoas, na região metropolitana. Na madrugada já tinha gente nas calçadas, até com cadeiras. O município começou hoje a imunizar idosos a partir dos 73 anos. As doses foram aplicadas em 20 pontos da cidade e são exclusivas para a primeira dose. Foram distribuídas 3.940 senhas. Todas as pessoas que conseguiram senha foram vacinadas. Em Bagé, na região da Campanha, os profissionais da segurança pública estão sendo vacinados contra a Covid. E hoje foi a vez dos bombeiros. A vacinação acontece no mesmo dia em que o tenente dos bombeiros, Nelson Ibagé dos Santos Pacheco, morreu da doença. Ele tinha 69 anos. Hoje de manhã, sirenes homenagearam um oficial que era conhecido como Herói do Fogo pelos companheiros de trabalho. Cerca de 400 doses de vacinas foram aplicadas em bombeiros neste sábado. Com isso, todos os profissionais da segurança pública estão imunizados. Bagé é a primeira cidade do Brasil a tomar essa iniciativa. Os idosos também estão sendo vacinados hoje, até a 1 da tarde. As doses são para pessoas a partir de 73 anos. Amanhã, às 8 da manhã, a vacinação começa para quem tem 72 anos.
O município já teve 115 mortes pela Covid-19. Mas você sabe que sábado também é dia de boa ação aqui no JA, então já vou chamar aqui o seguidor F para contar para a gente qual é a boa ação de hoje. Tudo bem? Oi, Dani, boa tarde pessoal de casa. O outono está na área, né? E será que rola uma sopinha? Hoje nós vamos conhecer o projeto Clube da Sopa, formado por um grupo de amigos desde abril de 2020. O grupo se reúne para cozinhar e levar alimentos para aqueles que mais precisam. E para realizar essa boa ação, o Clube da Sopa se mantém através de doações. Se liga aí. Olá pessoal, meu nome é Sérgio, estou aqui para apresentar para vocês um Clube da Sopa, um trabalho social que teve início com a pandemia. Levamos marmitas e alimentos às comunidades carentes de Porto Alegre. Também levamos brinquedos, calçados, materiais de construção, remédios, eletrodomésticos e móveis. Sobrevivemos exclusivamente de doações. Precisamos da sua ajuda. Se você se identificou com o nosso projeto ou se quer conhecer mais, entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo telefone abaixo. Clube da Sopa, sua ajuda está fazendo a diferença. É isso aí, ó. Faça como o Sérgio falou. Quer ajudar? Liga aí nesse telefone que está aí na tua tela, aí, ó, 997 45 94 58. E o código é o 51. É o Clube da Sopa. Bora ajudar. Legal, valeu, seguidor. Bom fim de semana, até a próxima. Hora da gente falar também de futebol. A 5ª rodada do Gauchão já começou e o campeonato tem um novo líder. O Grêmio assumiu a ponta da tabela e é claro que esse é assunto para daqui a pouquinho na Central do Torcedor, Kelly. Oi, Dani, boa tarde. Tu sabe, né, que a Central do Torcedor já começa com aquecimento aqui no Jornal do Almoço. Então, galera de casa, já pode começar a mandar perguntas pra gente usando hashtag Central do Torcedor. No GE, o Diogo Olivier responde tudo pra vocês. Ontem, os guris do Grêmio venceram o Aimoré e colocaram o time no lugar mais alto da tabela de classificação, pelo menos por enquanto, e mesmo com um jogo a menos em relação aos demais times. Na Arena, os tricolores saíram na frente de pênalti. Guilherme Azevedo foi derrubado na área e ele mesmo bateu e fez Grêmio 1-0. Ainda no primeiro tempo, os guris fizeram o segundo, de novo de bola parada. Depois da cobrança de falta, o Ricardinho aproveitou a bobeada do goleirão do Aimoré e mandou para dentro 2-0. Mas falando em goleiro, minha gente, vamos ter que abrir um espacinho aqui para o Breno. O guri, formado na base tricolor, estava inspiradíssimo ontem, fez 3 defesaças e já movimentou a torcida nas redes sociais. A galera tá achando que o Grêmio tem a solução para os problemas no gol em casa. Será? Vamos acompanhar, né? O Inter joga amanhã, vai até o Estádio do Vale encarar o Novo Hamburgo na estreia do técnico Miguel Ángel Ramírez. E o novo comandante vai contar com o goleador do time, Yuri Alberto. Ele fez uma aposta com o pai que, se chegasse aos 15 gols na carreira, poderia fazer uma tatuagem. Com os 2 gols que marcou nesse gauchão, chegou aos 16 gols, então tá liberado para se tatuar. E claro, né, para aumentar esses números também. Além disso, o Yuri Alberto tá na expectativa de jogar ao lado do ídolo dele, o Paolo Guerreiro. No Globo Esporte, a gente conversa mais. Daqui a pouquinho vai ter muita hashtag Central do Torcedor. Vão mandando perguntas e, claro, vai ter muito sobre gauchão. Daqui a pouquinho a gente se encontra, Dani, depois do JA. Até lá. Até já, Kelly. Mas deixa eu contar o que vai ter daqui a pouquinho aqui no JA, depois do intervalo, que é bem rápido. Ainda hoje tem uma reportagem especial que mostra como as religiões enfrentam a pandemia para continuar levando palavras de fé e esperança para todos os gaúchos. Nós já voltamos. Jornal do Almoço de volta para te mostrar agora em números a situação da pandemia no Rio Grande do Sul. Vamos colocar aqui na tela a última atualização da Secretaria Estadual da Saúde. Nós tivemos a confirmação de mais 9.381 novos casos e tivemos mais 390 mortes em 24 horas. Os últimos 7 dias foram de muitas perdas. Aqui a gente tem o número de mortes diárias, né? Desde sábado passado, vocês podem ver na terça foi o maior. Esse número de 390 é o segundo maior. E no total chega a quase 2.000 mortes em uma semana.
No gráfico que a gente vai colocar aqui na tela também, tem a atualização da média móvel de mortes. E o que a gente vê é uma média diária de 279 mortes, isso na comparação com a semana de 6 de março, há 14 dias, uma diferença de 90%. A lotação das UTIs segue acima da capacidade aqui no estado, depois de bater recorde de ocupação ontem, né, que chegou a 111%. Agora, a taxa de ocupação de leitos está em 110,2%. São 3.594 pacientes em 3.261 leitos. Em Passo Fundo, o fim de semana é de vacinação de idosos. Hoje de manhã o movimento foi bem grande. A gente vai lá ao vivo até Passo Fundo para falar com o João Bólico. João, explica direitinho para a gente o que está acontecendo. Quem é que está sendo vacinado hoje? Boa tarde. Oi, Dani. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Isso mesmo, movimento aqui em Passo Fundo. Hoje, idosos com 72 anos ou mais receberam o imunizante aqui no CTG Lalau Miranda. Desde cedo, muita gente procurou aqui o serviço da Prefeitura, que divulgou, inclusive, há pouco, que as últimas 100 senhas serão distribuídas. A vacinação acontece nos sistemas drive-thru e também dentro do CTG de carro, para aqueles dentro do CTG para aquelas pessoas, aqueles idosos que não vêm de carro. A vacinação por aqui segue até às 6 da tarde e amanhã não vai haver a vacinação. Essas 100 doses estão programadas para serem distribuídas ainda agora. Ontem foram vacinados profissionais de saúde e na próxima segunda-feira é a vez dos estudantes universitários do último semestre de odontologia, fisioterapia e fonoaudiologia. O município de Passo Fundo está em luto, isso porque o ex-vereador por 3 mandatos e também ex-secretário do município aqui de Passo Fundo, Edson Nunes, de 73 anos, morreu. Ele ficou internado por 2 semanas e morreu por complicações da Covid-19. Ele foi veterinário e também fundou o curso de Medicina Veterinária aqui da Universidade de Passo Fundo. Ele foi presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária. E agora, mudando de assunto, Dani, a gente traz a atualização sobre a repercussão da suspensão da cogestão aqui na região. Nós conversamos hoje de manhã com o prefeito de Marau, Yura Kurtz, que também é presidente da AMPLA, Associação dos Municípios do Planalto. E ele nos disse que, em reunião com 62 prefeitos da região, disse que os prefeitos aprovaram o sistema de cogestão mesmo diante desse impasse. Já em relação a Erechim, o município, a prefeitura emitiu uma nota onde disse acatar as determinações da justiça, mas também disse que vai adotar outras medidas junto com o governo do estado e com a FAMURS. O município, a gestão disse que entende todos os protocolos e respeita a saúde das pessoas, mas também pensa na saúde financeira do município. Dani. João, muito obrigada pelas informações. Bom sábado, bom fim de semana para todos vocês aí na região de Passo Fundo. Apesar da gente estar há um ano, tendo que adotar medidas de proteção, sabendo que isso é essencial e é obrigatório, tem gente que ainda resiste, que não cumpre o distanciamento, que não usa máscara. Quantos casos nós já mostramos aqui de festas clandestinas, de aglomerações? Por que tanta resistência? É o que nós vamos tentar entender conversando com o cientista social e professor da Escola de Humanidades da PUC, Hermílio Santos. Boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal do Almoço. Boa tarde, Daniela. Bom, a gente vê, por exemplo, começando pelo uso da máscara, que é algo, a gente sabe que hoje a principal forma de contágio, ela está no ar, e usar a máscara é um gesto muito simples, Qual é a dificuldade que as pessoas têm de colocar a máscara? Por que tanta resistência? Daniela, me parece que algumas hipóteses são cada pessoa, claro, o conjunto das pessoas, elas não isso não seria explicável pelo mesmo motivo, mas o que a gente vê é que é uma doença que é praticamente invisível. O processo de adoecimento ele acontece longe dos nossos olhos, com exceção do pessoal de saúde que está nos hospitais acompanhando esse processo, nós todos, a gente vê as pessoas, a gente não vê as pessoas adoecendo, sequer o luto. Nem o luto a gente processa adequadamente. A gente não vê as pessoas sendo sepultadas. Então, a gente não faz muitas pessoas não fazem uma conexão entre o uso da máscara e o processo de adoecimento. Então, isso é uma das explicações. Não é a única. Talvez também, a gente também, numa sociedade como a nossa, a gente se orienta muito pelas referências sociais,
políticas, artísticas, né? E, no caso, por exemplo, políticos são referências para nós, né? Um presidente da República, prefeito, governador, são referências. E muitas pessoas seguem e se orientam, respeitam e consideram o que esses políticos e essas celebridades dizem e fazem, né? Então, e a gente tem, conhecido de todos, que desde o início, desde março de 2020, o presidente da República tem minimizado essa pandemia, né? E ele despreza o uso da máscara, ele despreza todos os esforços médicos e sanitários de isolamento entre as pessoas, né? Então, e mais do que ele fala, ele faz, ele pratica a aglomeração, ele pratica o desrespeito, né? Então, nesse sentido, o presidente é como se ele estivesse, esses protocolos todos, não atingisse, afinal de contas, ele é a grande autoridade do país. A gente viu ano passado, por exemplo, juízes em algumas cidades sendo interpelados pela Guarda Municipal para que eles usassem as máscaras, mas eles se consideram assim acima de todas as leis e todos os protocolos, né? E se é feito por celebridades ou por referências políticas das mais importantes do país, isso se torna ainda mais grave, né? Agora, a gente pode falar que talvez tenha, quem sabe, uma raiz cultural, né? Porque eu não me refiro nem ao negacionismo. O vírus existe, isso é fato e está comprovado pela ciência, né? E não me refiro também àquelas pessoas que possam não ter um acesso adequado à informação, né? Que estejam vulneráveis à assistência social, por exemplo. São pessoas bem informadas, com condições, né? O que explica que se tenha esse comportamento, talvez uma vaidade, né? Por não respeitar regras? Como eu disse, Daniela, algumas pessoas elas se colocam, e é comum no Brasil, né, que regras são vistas para as pessoas que estão na hierarquia um pouco abaixo, na hierarquia social, né? Então, quem deve observar as regras são pessoas que estão abaixo, que não estão em postos de comando, né? E todo mundo quer se assemelhar ou quer se parecer estando numa posição acima. Então, esse me parece um componente cultural que a gente herdou, por exemplo, de outros, da colônia, do império, do processo de escravização, né, de que você se distingue. Uma das coisas que você se distingue é o seguinte, é que você não pode se parecer com as pessoas que devem obedecer às regras, né? Isso é comum. Claro. A gente, por exemplo, aqui, né, a gente cumpre o nosso papel de mostrar todos os dias, em imagens, em reportagens, em números, a realidade do que está acontecendo. O que falta para cair a ficha, né, e entender realmente o que a gente está enfrentando? O que os meios de comunicação têm feito, eu diria assim, eles têm feito, todos eles, os jornalistas, as rádios, têm feito um trabalho maravilhoso. Inclusive, o acompanhamento dos óbitos, o acompanhamento dos casos tem sido feito não pelo Ministério, de forma centralizada pelo Ministério da Saúde, mas pelos órgãos de comunicação, um consórcio de vários meios de comunicação. Eu acho que se não fôssemos, se não contássemos com os meios de comunicação, nós estaríamos completamente em piores condições, porque são eles que reportam, né? Apesar do presidente fazer chacota, dizer que os jornais se transformarem em obituários, sim, mas a realidade brasileira é isso, né? Hoje nós somos chamados de o cemitério do mundo. Toda a preocupação do mundo inteiro, isso não é uma ameaça mais somente aos brasileiros. Nós somos quase que uma ameaça a toda a população do mundo, né? Porque na medida em que a gente não interrompe, não faz um grande esforço de interromper a pandemia, a gente vai criando, segundo os médicos, novas modalidades, novas variantes do vírus e vai se tornando, portanto, mais resistente, e isso ameaça todos os países. Nós, por exemplo, hoje nós não podemos viajar a país nenhum, né? E dificilmente nós vamos voltar a viajar, né? Bom, na verdade, é um grande pacto social, né? Que a gente precisa entender, um esforço coletivo que, se não tiver adesão de todo mundo, não vai dar certo, né? Muito obrigada pela sua participação, viu, aqui no Jornal do Almoço. Acho que ele não está me ouvindo mais. Muito obrigada, foi uma conversa bastante esclarecedora, né? Pelo menos tentamos aqui responder algumas situações que a gente não encontra respostas, né? Muitas vezes. Depois do intervalo, nós vamos voltar a falar da suspensão pela Justiça da cogestão aqui no Estado.
As restrições da bandeira preta continuam valendo para essa semana que vem e também vamos voltar ao vivo a Campo Bom, onde 6 pessoas morreram no hospital por uma falha no sistema de oxigênio. E também vamos trazer 2 histórias emocionantes. O profissional de saúde que precisa cuidar do parente na UTI em que trabalha e também a história do casal que se reencontrou depois de superar a Covid. Não vai perder em 1 minuto e meio. Desde que a pandemia do coronavírus se espalhou pelo Brasil, muitas coisas tiveram que mudar, se adaptar, entre elas as missas, as celebrações, os encontros religiosos. Um ano depois, tudo segue da mesma forma. Graças à tecnologia, muitas pessoas estão conseguindo rezar sem sair de casa. E é o que a gente te mostra na reportagem do Fábio Eberhard. As homenagens à Rainha do Mar foram bem diferentes agora em fevereiro. Pela primeira vez em 46 anos, a tradicional festa de Iemanjá, celebrada em Rio Grande, não aconteceu do jeito esperado. E aquela imagem de uma multidão em procissão ficou para trás, pelo menos por enquanto. A data foi marcada por uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Já no centro da cidade, o bispo de Rio Grande ainda tenta se acostumar com a Catedral de São Pedro quase vazia. Pelo decreto do Estado, as igrejas são consideradas serviço essencial e podem receber até 30 pessoas, mas é preciso agendar antes. Quem não consegue um lugar também pode acompanhar as missas pela internet. É a igreja doméstica, nós acreditamos nisso também. Os pais com os filhos rezando juntos, eu acho que sempre tem uma resposta. E a igreja traz esse lado da esperança, Isso vai passar, é um momento, só temos que saber como lidar com a crise. A tecnologia acaba sendo aliada para manter os trabalhos funcionando, mesmo que à distância. Isso vale para todo mundo, desde o bispo que se encontrava com os fiéis na igreja, até quem pegava o avião e percorria o Brasil. Eu conversei com 2 líderes religiosos muito conhecidos no país. Eles me falaram um pouco da rotina em meio à pandemia e também deixaram mensagens de esperança para esses dias difíceis. Principal divulgador do espiritismo no mundo, o baiano Divaldo Franco teve que cancelar as viagens com a pandemia. Aos 93 anos, o médium tem muito a ensinar e confessa que também a aprender. Dizem que quem está fazendo home office, na sua vida profissional, trabalha muito mais. É a mesma coisa contigo aí? Olha, eu lhe confesso que o tempo, para mim, sempre era um pouquinho curto. Agora, ele encurtou de tal forma que eu não sei quem está correndo atrás de quem. Se sou eu buscando o tempo ou o tempo me procurando. É assim também com a missionária budista Monja Coen, que mora num templo em São Paulo. Qualquer convite presencial vai ficar para uma próxima. Pelo celular, ela segue falando com o público e fazendo meditações diárias. A pandemia antecipou a tecnologia, Nós tivemos que aprender a tecnologia, tivemos que nos adaptar à nova tecnologia e com isso nós percebemos que ela é muito vantajosa, ela é muito benéfica. Se nós soubermos, mas você não vai me oferecer o chimarrão, que danado, tomando chimarrão sozinho? Com sua cuia, monja. É que agora não pode, Os hábitos dos gaúchos também mudaram. Da mesma forma, líderes de diferentes religiões buscam se manter presentes mesmo à distância, trazendo uma palavra de conforto e de fé por dias melhores. A história do quero, um pássaro que vocês têm aí, que fala quero, que é a querência, o querer bem. E o quero é aquele que se expõe para que o ninho não seja atingido. E nós não estamos fazendo isso. Nós podemos aprender com os quero de proteger as nossas famílias, as nossas casas, o nosso estado, na verdade. Isso depende de cada um de nós. Não é aquele que vai sair gritando pela rua, não. É o contrário, é aquele que vai pôr máscara, que vai manter distanciamento, que vai ficar morrendo de vontade na balada e não vai. Eu diria aos meus irmãos gaúchos, a todos aqueles que estão tristes, desalentados, magoados, que levantem o ânimo, que vamos lutar contra o inimigo comum, que é o vírus, contra a pandemia moral que se abate sobre a sociedade brasileira.
e, de certo modo, mundial, porque o problema é da criatura humana. E nós possamos construir, desde agora, uma era nova de esperança, de amizade, da certeza de que Deus está conosco. Queria continuar ouvindo. Vamos levantar o ânimo, então, né? A fé é importante para isso. Vamos falar mais da previsão do tempo, Simone. Hoje tem virada no tempo, né? Justo quando recebemos o outono. Ele chegou hoje de manhã com sol em todo o Rio Grande do Sul, um dia bonito, mas o tempo vira ainda hoje. Mas antes dessa virada no tempo, a gente ainda tem algumas horas com sol e muito calor. Vamos ver de novo a imagem ao vivo de Uruguaiana. No começo do Jornal do Almoço estava a 30 graus, agora subiu para 32 graus. Pode chegar aos 34. Esse calor todo que está fazendo hoje no estado é comum antes da chegada de uma frente fria. E ela está vindo. A força do vento já está aumentando. Lá no extremo sul já passou dos 50 km por hora em Santa Vitória do Palmar. E a frente fria vai entrar no estado esta tarde pela região de fronteira, especialmente começando pela fronteira oeste, lá na área de Uruguaiana. Essa é a área do estado onde deve ter o maior volume de chuva hoje, até a noite, mas vai chover em todas as outras regiões do estado ainda hoje, com instabilidades que começam a se espalhar já a partir da tarde e predominam durante a noite. Amanhã, a frente fria vai continuar avançando e tem aviso de atenção para temporal em todo o estado mais uma vez. Só que amanhã a região com maior volume de chuva deve ser o noroeste e um volume mais alto ainda do que o previsto para hoje lá na fronteira oeste. Fronteira oeste, campanha, sul do estado, região metropolitana, litoral, todas as regiões do estado com bastante chuva amanhã. E as temperaturas máximas amanhã devem ser mais baixas do que hoje. Uma grande diferença. Hoje, enquanto passa de 30 fácil em todo o estado, amanhã 25 em Santa Maria, Cruz Alta, 24 em Alegrete, 22 em Bagé, 24 em Pelotas, 27 em Porto Alegre, 26 em Caxias e máxima de 27 graus amanhã em Passo Fundo. E a tendência é que o comecinho da semana, Dani, também tenha instabilidade ainda. Mas é preciso ter muita atenção entre hoje à noite e amanhã por causa dos temporais nessa entrada do outono aqui no estado. Simone, bom fim de semana até segunda. Obrigada para todo mundo, até segunda. Até segunda. Bom, agora olha como a nossa tecnologia vai longe. Neste domingo vai ser lançado no espaço um nanosatélite produzido aqui no Rio Grande do Sul. Esse lançamento vai acontecer no Cazaquistão. E quem vai nos contar mais, trazer as informações é o Maurício Rebelato, que está lá em Santa Maria. Maurício, boa tarde. Esse lançamento, na verdade, ele deveria ter acontecido hoje, né? Mas acabou sendo adiado. Quais foram os motivos aí para esse adiamento? Oi, Daniela. Boa tarde para ti, boa tarde a todos. Pois é, esse lançamento do foguete operado pela Agência Espacial Russo seria na madrugada de hoje, por volta das 3 da manhã, mas precisou ser adiado, conforme a assessoria aqui da Universidade Federal de Santa Maria, por questões de oscilação de energia no Cazaquistão. Eu conversei agora há pouco com o professor Eduardo Birger, da UFSM, que está lá no Cazaquistão acompanhando toda essa operação, ansioso, inclusive, pelo lançamento desse foguete. Ele disse que essa é uma situação normal de se acontecer e que, de forma extraoficial, então esse lançamento agora ocorre na madrugada de domingo, mesmo horário, às 3 e 7 da manhã. Esse lançamento é na base aí espacial de Baikonur, no Cazaquistão, a 14 mil quilômetros daqui, é bem distante, né? Mas leva junto uma tecnologia desenvolvida aqui na Universidade Federal de Santa Maria por pesquisadores, cientistas, estudantes. A gente tem imagens desse nanosatélite, é uma caixinha de aproximadamente 2 quilos, que vai levar sensores para monitorar uma anomalia que fica, digamos assim, em cima do nosso país, é a anomalia do Atlântico Sul, que pode interferir em questões como o funcionamento de GPS, de alguns aparelhos eletrônicos, de sistemas de telecomunicações. É o segundo nanosatélite produzido pela Universidade Federal aqui de Santa Maria, um momento muito importante. Agora a expectativa, então, é pelo lançamento desse foguete amanhã, já que também, durante todo esse período, professores, estudantes participaram ativamente da construção desse nanosatélite, que vai entrar em órbita junto com outros 37 satélites de 18 países, Daniela. Obrigada, valeu, Maurício. Bom fim de semana aí para todos vocês. Bom, agora a gente volta até Campo Bom, no Vale dos Sinos. É que foi enterrada no fim dessa manhã uma das 6 pessoas que morreram ontem no hospital Lauro Hels, lá na cidade, por causa de uma falha na distribuição de oxigênio. As causas ainda estão sendo investigadas, mas Fernanda Carvalho, obviamente, né, é um momento triste demais para a família da Málcia e de todos os outros pacientes, né?
Com certeza, Dani. A gente veio até Campo Bom, então, para acompanhar aí as despedidas da Márcia Mauser. A gente tem imagens aí do velório dela para mostrar para vocês, né? A família permitiu que a gente acompanhasse. Ela tinha 48 anos e ela estava internada desde o dia 5 de março lá no Hospital Lauro Hels por complicações da Covid-19. O velório reuniu aí a família, né, amigos, estava todo mundo muito abalado. Ela tinha 3 filhos, ela tinha uma neta de 12 anos que morava com ela. Então as pessoas estavam realmente muito abaladas porque as últimas notícias que a família vinha tendo dela diziam que ela já estava melhorando e em breve, inclusive, poderia não precisar mais, né, da ventilação mecânica. Ela era um dos 26 pacientes que estavam em ventilação mecânica na UTI e na emergência do hospital, quando houve então esse problema aí na central de distribuição de oxigênio. Eu conversei com o Mike, que é filho da Márcia, e ele comentou essa situação tão complicada que a família está enfrentando. Só que tinha intenção de viver muito, tanto que ela lutou do dia 5 até ontem, essa intervenção que teve. A gente não quer achar culpado, a gente quer que isso não se aconteça mais. No momento, ninguém esclareceu nada para nós. Ela já estava praticamente esses 15 dias, ela lutou, se curou das infecções e acontece isso aí, né? A gente fica, sabe, era tudo que a gente tem. Bom, eu conversei agora há pouco com o delegado Clóvis da Silva, que é responsável pelas investigações aqui na cidade. Ele disse que 2 famílias procuraram a polícia para abrir, né, um boletim de ocorrência e também chegou um pedido de investigação por parte do Ministério Público. Ele disse que agora, então, nos próximos dias, os próximos passos, então, são a gente ouvir, né, a polícia ouvir, então, aí todas as pessoas envolvidas e testemunhas para tentar entender, né, Dani, o que aconteceu aí nesse momento que acabou levando, então, a 6 mortes aqui na cidade de Campo Bom. É tudo tão difícil, né, Fernanda? É tudo tão triste que fica mais uma vez aqui a nossa força, o nosso apoio, os nossos sentimentos a essas famílias e tantas outras, né, que estão vivendo um momento tão doloroso. Agora, Fernanda, a gente já falou aqui bem no início do Jornal do Almoço, né, sobre a liminar da Justiça que suspendeu a volta da cogestão, que tinha sido anunciada ontem pelo governador Eduardo Leite. Então, eu acho importante a gente repetir, reforçar essas informações, né, sobre essa mudança e o que acontece daqui para frente. Importante sim, Dani. Pois é, o juiz, então, Eugênio Couto Terra, né, ele é do Foro Central aqui da capital, ele acabou suspendendo provisoriamente essa retomada da cogestão que havia sido anunciada aí pelo governo do estado. Além disso, a decisão também proíbe qualquer flexibilização enquanto o estado estiver em bandeira preta. Esse foi um pedido aí do Sindicato dos Municipários e outras 8 entidades que entenderam que o momento é muito crítico, né, e que precisa de medidas aí mais fortes, mais enérgicas. O juiz também entendeu que este realmente é um momento muito crítico, que somente uma medida muito forte, né, que não permita a circulação de pessoas aí é que possa ser tomada neste momento. Ele citou inclusive a situação da capital, que pelo 3º dia consecutivo passa de 114% na taxa de ocupação de leitos de UTI. Antes dessa decisão da Justiça, a gente havia ouvido ali, escutado a doutora Nadine Clausel, que é diretora-presidente, né, do Hospital de Clínicas na capital, e ela comentou aí essa provável retomada de atividades. Vamos ver o que ela disse. A mensagem que tem que passar é: redução de circulação ajuda. E essa prova cabal, né? Está uma certa estabilização nos últimos 3 dias. Mas ainda tem muita coisa para baixar o nível dessa superlotação, para que possa haver alguma reorganização do sistema de saúde. Bom, por enquanto, então, segue suspensa a cogestão anunciada pelo governo do estado, né? A liminar do juiz pede para que o estado, aí, em 72 horas, apresente justificativas para essas flexibilizações. A Procuradoria-Geral do Estado já se pronunciou, disse que está ciente da decisão e que vai avaliar aí as medidas cabíveis. A gente segue acompanhando, né, Dani? Tá certo. Segue de olho, sim, segue acompanhando. Muito obrigada aí pelas informações. E o Ministério da Saúde autorizou o pagamento de mais de 21 milhões de reais por mês para o Rio Grande do Sul utilizar na manutenção de leitos de UTI Covid. A portaria foi publicada ontem no Diário Oficial da União, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O governo gaúcho recorreu ao STF junto com outros estados, depois que o governo federal reduziu os repasses.
Esse valor mensal será usado para manter em funcionamento 458 leitos em hospitais gaúchos para atendimento dos pacientes graves de Covid-19. E a gente vem falando aqui no JA sobre as dificuldades que os profissionais de saúde estão enfrentando. Agora imagina, além de toda a exaustão e dos problemas, né, ter um familiar internado no mesmo hospital em que trabalha. A Vitória Lovati conversou com quem passa por isso e nos conta agora. O Juliano é enfermeiro no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria. Ele trabalha na linha de frente desde o início da pandemia. Além da exaustão e do agravamento da situação nas últimas semanas, ele enfrenta ainda outra dificuldade: ver um familiar entubado no mesmo setor em que trabalha. Eu nunca pensei na minha vida, como profissional, passar por um momento desse. É um negócio que só quem vive aqui dentro, dia a dia, que sabe. Assim como está meu tio internado na UTI hoje, na UTI Covid, está entubado, está em estado grave, mas todo dia é um pouquinho. O primeiro momento, assim, é complicado, sabe? Tu chegar lá e encontrar um parente teu. E não é só ele. Muitos profissionais, principalmente dos hospitais das cidades pequenas, precisam enfrentar a dor de ver os familiares lutando contra a doença bem de perto. Tem o pai de uma colega técnica que trabalhava dentro da UTI, daí ela saiu, né, até por esse motivo, não tem como deixar ela lá, né. Tem a tia de uma colega que trabalha comigo também, tem a tia da nossa gerente de enfermagem, então todo mundo tem um parente nesse momento lá dentro do hospital. Os colegas, na verdade, psicologicamente, fica mais difícil porque já está complicado. O Hospital de Vacaria passa por um momento difícil. Com todos os leitos ocupados, a instituição passou a receber apenas pacientes com risco de morte. E entre tantas notícias ruins, quem trabalha na linha de frente busca conforto na história dos pacientes recuperados. É o caso do Geraldo e da dona Helena. Ela foi internada no dia 10 de março e ele 3 dias depois. Eles ficaram isolados em alas separadas. É complicado a gente separado. Eu não sabia para que lado que ela estava e ela não sabia para que lado que eu estava, né? A gente só se comunicava por telefone com os filhos, né? Então a gente sabia a notícia através do telefone. Também. E o médico que não deixou, as enfermeiras, todos eles davam informação para a gente. O casal, que está junto há 46 anos, mandava os recados apaixonados pelas profissionais. É que foi a primeira vez que eles ficaram uma semana separados. As enfermeiras do hospital viraram quase que um correio do amor. E eles pediam à equipe médica que ambos tivessem alta no mesmo dia. E não é que deu certo? A gente, graças a Deus, sempre teve uma convivência muito boa, sabe? Então, só fortaleceu, né? Um ajudou o outro em pensamento, em tudo, né? Como é que se diz? Em força um para o outro, né? Para um ter bastante fé, o outro que nós ia vencer juntos. Um exemplo e um pouco de esperança para toda a equipe do hospital. E agora, também para nós. Quando tem uma alta da UTI e depois posteriormente da clínica, é uma festa, entendeu? Com a família, você tem que ver a emoção. É que eu digo, é só quem está aqui para saber. Olha, essa mensagem, né, de um ajuda o outro, que a gente viu aí desse casal tão lindo. Imagina, que nunca tinha ficado uma semana separado, né? Essa mensagem vale para todos nós. É só assim que a gente vai conseguir sair, né, e superar tudo isso que a gente está enfrentando. E a gente tem visto, né, todos os dias, histórias, situações muito diferentes, né, ao longo de toda essa pandemia. A gente fica feliz quando a gente vê que esse casal, por exemplo, conseguiu vencer, conseguiu superar, vai seguir o amor, coisa mais linda, né, se apoiando, se ajudando, dando a mão, né, um para o outro. E a gente fica aqui também, sempre faz questão de mandar toda a nossa homenagem, os nossos parabéns, a nossa força, o nosso apoio e tudo de bom para esses profissionais que estão trabalhando dentro dos hospitais. Só eles sabem realmente o que acontece, né? A dor, o sofrimento, a exaustão, o cansaço
que eles estão enfrentando. Imagino que é ter um familiar, né, dentro da UTI em que tu trabalhas, né? É uma situação, imagina, horrível, né? Mas que vamos superar, sem dúvida, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, gente, nas mensagens do WhatsApp, essa foto aqui chamou bastante atenção, é a foto feita na entrada da cidade de Charqueadas, né? Vocês estão vendo que foram colocadas ali várias cruzes, né, em homenagem a vítimas da Covid-19 lá na cidade. Essa foto aqui, ela foi mandada para a gente pelo WhatsApp pela Mari Pretes, tá? Mas é uma foto do fotógrafo Davi Teixeira, que é do jornal Portal de Notícias. E segundo o que eles contaram, a homenagem, né, às vítimas é também uma tentativa de conscientizar os moradores da cidade, porque segundo a prefeitura lá de Charqueadas, até ontem foram 43 mortes por coronavírus. Pedimos também aqui, hoje recebemos o outono, né, bem no inicinho da manhã, depois das 6 horas da manhã, para os amigos contarem, né, como é que começou o outono na sua cidade. A Nicole, por exemplo, que é de Caxias do Sul, mandou uma foto de um céu azul limpinho do começo de outono lá em Caxias do Sul. Olha só, em Torres, o outono começou assim, na Lagoa do Violão, céu azul, azul. Mensagem do Vilmar Santos, uma foto muito bonita. O Elvio Dorigon, que é de Ilópolis. Outono chegou muito lindo. Essa é a mensagem dele, que chegou aqui pelo nosso WhatsApp. A Lia, que é de Santa Rosa, outono chegou trazendo o encanto do Balé das Folhas. Que linda foto, Lia. Obrigada por compartilhar conosco, né? Inspirar aí esse nosso início de outono. A Márcia, aqui em Três Coroas, o outono começou com um dia lindo, com sol. Um abraço para todos vocês. Um abraço para ti, Márcia, para toda a tua família também. Olha só, Sabrina, de Gramado, primeiro dia de outono com essa linda vista do Vale do Quilombo. Que os próximos dias venham carregados de boas energias. Ai, que assim seja. Obrigada, Sabrina, obrigada a todo mundo aí que participou do JA também pelo WhatsApp. E na segunda-feira o Jornal do Almoço vai fazer uma entrevista sobre vacinação. Você tem alguma dúvida? Então já vai mandando para a gente pelo WhatsApp, aproveita aí o fim de semana. E eu vou me despedindo nesse sábado, desejando a todos um bom fim de semana. Se cuide, a gente se vê na segunda-feira aqui no Jornal do Almoço. Tchau, tchau.